Sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Mundo de Belinha Ensina. Meu nome é Ana Carla Bela e hoje nós vamos para mais uma videoaula. Tive que trazer, gente, a pérola aqui para vocês, olha, que é para poder ela parar de gritar e eu conseguir gravar essa intro para vocês. Então, o nosso passo a passo de hoje é esse babador para você fazer e oferecer para suas clientes junto com essa faixinha de cabelo. E olha só, gente, a riqueza de detalhe dessas peças. Olha só que incrível. Essa peça eu faço utilizando a agulha asa para esses detalhes aqui, que eu apresentei para você em um dos vídeos anteriores. E se você ainda não assistiu o vídeo da agulha asa, vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link para você baixar o molde do babador já em tamanho real e com margem de costura. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever, ative o sininho das notificações, deixe um joinha nesse vídeo, deixe um comentário, interaja. Por que que eu peço para vocês interagirem em todos os vídeos? Porque quando você interage, o YouTube acaba percebendo que esse vídeo é um vídeo bom, é um conteúdo bom e ele entrega para mais pessoas. Então, o like, o comentário serve para o YouTube saber se vocês estão gostando ou não. Quanto mais você comenta, quanto mais você curte os vídeos, o nosso canal cresce e alcança mais pessoas também. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. E hoje vocês puderam conhecer, enfim, quem não conhece, a minha pérola, né, filha? Fala, vem pessoal, para a nossa aula de hoje. O nosso molde, ele vai vir desta forma. Aqui nós temos o guia de impressão, tá? Quando você imprimir, você vai conferir se está batendo 2 centímetros. Bateu 2 centímetros, teu molde tá impresso no tamanho correto. Aqui nós temos a metade do molde. O que que eu aconselho para vocês? Transferir o molde para um papel mais resistente e deixar ele inteiro. Aqui eu coloquei num papel mais grosso, olha, observem, tá? E deixei ele inteiro. Essa marcação que nós temos aqui na folha do molde, nós vamos transferir ela também para o nosso molde, tá? Aqui eu dei um pique nas laterais, no local exato da marcação. Para poder fazer esse babador, gente, eu tô utilizando o tecido de algodão com linho, tá? Aqui nós temos as medidas de 38 centímetros de altura por 25 de largura. Aqui, olha, quando eu for fazer as minhas marcações, eu coloco deixando aqui um espaço para costura, tá? Esse babador, ele já tem margem de costura, mas eu deixo aqui sobrando um pouco de tecido aqui em cima também, tá? Para poder fazer a parte do forro, eu vou utilizar malha suedine, 100% algodão. Mas para o forro, você pode utilizar toalhado, você pode utilizar o nylon impermeável, tá? Que é aquele nylon guarda-chuva também. Se você for usar o nylon guarda-chuva, o ideal é que quando você enviar para o cliente esse produto, você mande um bilhetinho com as recomendações, tá? Não passar ferro quente em cima do nylon, tá ok? Então, aqui, olha, vamos fazer as nossas marcações para a gente fazer os nossos bordados. Agora, nós vamos fazer as marcações, olha, para poder fazer esses bordados aqui, tá? Então, olha, deixando sobrar aqui em cima, gente, eu venho e marco aqui, olha, aquela marcação que a gente tem no babador vai ser a minha primeira linha de marcação, tá? Então, eu marco aqui uma linha reta. Aqui eu estou utilizando a caneta que apaga. E aí,
daqui dessa marcação para baixo, nós vamos repetir essa marcação 5 vezes, porém, gente, de 2 em 2 centímetros, tá? Segunda. Aqui eu tenho, então, 6 marcações. A primeira, a segunda e a terceira linha, nós vamos fazer esse detalhe aqui do ponto decorativo, tá? E as outras 3, nós vamos fazer esse detalhe aqui. Essa máquina que eu vou utilizar, gente, para esse trabalho é a SQ9000 da Brother, tá? Aqui, olha, eu vou utilizar a agulha asa para poder fazer esse trabalho. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a usar a agulha asa. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link desse outro vídeo, tá? Aqui o ponto que eu vou utilizar é o ponto 27. Então, com o meu ponto 27 selecionado, tá? Eu vou dar início aqui à minha costura. Aqui, meninas, eu dei uma pausa para poder falar para vocês. Não se prendam, gente, apenas a fazer com agulha asa. Aqui eu tô ensinando você a fazer esse tipo de ponto decorativo utilizando a agulha asa. Mas a sua máquina tem vários outros tipos de ponto decorativo que você pode utilizar também para poder fazer esse trabalho ou qualquer outro tipo de trabalho que você queira enriquecer. Então, assim, usem as ferramentas que vocês têm. Às vezes vocês têm uma máquina excelente, com tantos recursos, e fica aí utilizando apenas a costura reta e a parte do zigue-zague. Costura reta e o zigue-zague. Vamos deixar fluir a criatividade de vocês. Observem, olha, que a linha fica sempre no meio aqui do meu calcador, tá? Nossa primeira linha já foi costurada, olha, já coloquei o ponto decorativo. Agora, nós vamos para a segunda. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem fazer pontos decorativos, certifiquem-se que na bobina tem linha o suficiente para você terminar o teu trabalho, para não dar diferença depois, tá? Fiz aqui a primeira e a segunda fileira utilizando o ponto 27 e eu vou continuar com o ponto 27. Vou utilizar o mesmo ponto para as 3 fileiras, que são as 3 do ponto decorativo. Fizemos, então, a parte do ponto decorativo. Antes da gente fazer a parte das preguinhas, nós vamos, gente, fazer a parte do detalhe do lacinho. E para o nosso laço, então, eu cortei 10 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Peguei e fiz as seguintes marcações. Da lateral para dentro, eu marquei 1,5 centímetro e fiz uma linha. Da outra lateral também para dentro, 1,5 centímetro e fiz a minha linha, que é onde nós vamos fazer o nosso bordado. Aqui, para fazer o detalhe do meio do nosso laço, eu cortei 4 centímetros de largura por 10 de altura. É lógico que aqui vai sobrar na altura, mas é melhor a gente deixar com margem de sobra do que faltar, tá? E aí, nessas marcações aqui, eu vou costurar fazendo o mesmo ponto decorativo que eu fiz no babador. Após fazer o meu ponto decorativo, eu vou no ferro, passo para tirar as marcações. Agora, nós vamos pegar o nosso babador, nós vamos dobrar aqui, olha, na linha. Nós vamos vincar
Mas eu não vou no ferro, gente, porque senão eu vou apagar as minhas marcações, tá? Então, eu vou vincar bem em cima da linha. E aí, aqui, olha, eu vou fazer uma costura de meio centímetro, tá? Fiz a minha costura de meio centímetro. Agora, nós vamos pegar a nossa quinta linha, vamos dobrar novamente aqui, olha. Na linha, vamos fazer um vinco. E vamos passar também uma costura de meio centímetro. Aí, a gente vai fazer esse processo na quinta linha e na sexta linha também. Fiz a minha costura, agora eu vou no ferro, vou passar tombando tudo isso aqui pra baixo, tá? Pra assentar. Fica assim, pessoal, depois que a gente passa, olha que bonito que fica. Agora, nós vamos pegar a nossa malha, que é o forro. Vamos colocar o nosso babador com o avesso voltado pra cima. Nós vamos fazer uma outra marcação de 1 centímetro do meu bordado pra cima, tá? Nessa marcação, nós vamos colocar a nossa marcação aqui do babador, o nosso pique, tá? E aí, agora a gente vem, ó, e contorna aqui toda a nossa peça. Como eu falei pra vocês, não precisa deixar margem de costura, tá, gente? O molde já tem margem pra você costurar. Eu faço a costura com margem de meio centímetro em volta de todo o meu babador. Aí, aqui, na parte de baixo, olha, eu venho e faço essas marcações. Aqui eu vou deixar aberto, eu não vou costurar. Então, eu vou pegar, vou iniciar a minha costura daqui, aí eu venho aqui nessa linha, olha. Dou um retrocesso e venho aqui e ultrapasso meio centímetro aqui pra dentro. E a partir daqui eu venho costurando com margem de meio centímetro todo o meu babador até chegar aqui nessa outra direção da linha que nós deixamos e subo fazendo um retrocesso aqui também, tá? Aqui, olha, essa abertura tá com 6 centímetros. Aí, nós vamos na máquina agora e vamos costurar, então, a nossa peça. Fiz a minha costura, olha, aqui deixei aberto. Agora, nós vamos cortar desta forma, olha. Venho aqui e aí eu venho cortando, gente, seguindo a linha que eu fiz o desenho do meu babador. Cortei a minha peça, agora eu dou pix aqui nos cantinhos e em todo o meu babador, porque meu babador, ele é todo com parte curvas, tá? Então, eu vou dar piques em toda a peça. Após dar piques em toda a nossa peça, a gente vai desvirar essa peça e passar. Após passar nossa peça, agora a gente pode ir na máquina e rebater uma costura de meio centímetro em volta de toda a peça. Ou vir aqui e finalizar com ponto invisível, tá? Nesse daqui, gente, eu fiz com a costura de meio centímetro em volta de toda a peça. Fica desta forma, olha. Mas esse daqui eu vou finalizar com ponto invisível. Nosso babador, olha, está pronto. Agora é só você colocar o botão. Após você colocar o botão, se você quiser, coloca um lacinho, coloca um detalhe que você quiser. Aqui eu deixo muito essas sobras de renda, gente, que às vezes sobra só um pedacinho, olha. Eu não jogo fora, eu vou colocando tudo em um potinho e depois eu uso para fazer detalhes. Aqui mesmo, olha,
eu vou fazer um lacinho e vou aplicar, tá? Agora, nós vamos pro nosso laço do cabelo. Vamos fazer uma costura no laço. Dessa forma, a gente dobra, passa uma costura. Aqui, retrocesso no início, retrocesso no final. Pulo uns 3 centímetros, inicio outra costura, retrocesso no início e retrocesso no final. Fiz a minha costura, deixei aqui a parte do meio sem costurar para fazer uma abertura. Agora, eu venho aqui, centralizo essa costura. Aqui tá do lado avesso, tá, pessoal? E faço uma costura de meio centímetro nas duas laterais. Agora, eu vou desvirar o meu laço e passar. Passei o meu laço, dobrei, vinquei, achei o meio. Venho com uma agulha. E vou fazer um franzido aqui nessa parte do meio, tá? Franzi. Costuro. Fica assim a minha peça. Peguei aquele tecido do detalhe, dobrei 1 centímetro, mais 1 centímetro, vinquei com ferro, e aí eu venho e aplico ele aqui, olha, na parte do meio do meu laço, tá? Corto o excesso para poder finalizar, e o meu laço tá pronto para poder eu aplicar tanto no bico de pato quanto na faixinha de cabelo. Isso fica a critério de vocês. Para quem vai vender para as mães, né, que o bebê já tem mais de 1 ano, 1 aninho e meio, pode oferecer no bico de pato. Aqui no ateliê, eu coloco sempre na faixinha, porque até os 2 anos eu acho que o ideal realmente é a gente apresentar na faixinha. Aí, vocês aplicam o laço com a renda que vocês tiverem. Se vocês não quiserem colocar renda também, vocês podem deixar sem. Os detalhes aí, cada uma vai colocar ao seu modo. Essa foi a nossa aula de hoje. O link para baixar o molde tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, Mundo de Belinha Ensina. E até a nossa próxima aula.